Questão 29, item 01. Se a função f de x é igual a seno de 2x vezes cosseno de x mais seno de x vezes cosseno de 2x, então a f de x é maior que zero, ou seja, ela é positiva, para todo x que pertence ao intervalo de 0 a π sobre 2. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai fazer um pensando. Eu vou ter uma função seno de x e eu tenho 4 possibilidades de modificadores. O a, o b, o c e o d. Dependendo de em qual posição eu estou aplicando na função seno, ele vai ter um efeito diferente. No nosso caso, a gente vai revisar só o modificador c, que está representado pela letra C em vermelho. O que esse modificador c vai interferir no meu gráfico da função seno? Ele vai interferir no período. E só para lembrar, a fórmula do período é P é igual a 2π sobre C. Então vamos lá. Eu tenho a minha função seno, que é a minha função senoide, que é a original. Ela começa em 0, o valor, né, da função do seno vai de 0, vai até mais 1, depois ele desce até menos 1 e ele volta para 0. Esse S que ele faz é o nosso senoide. E qual é o período da senoide? O período da senoide é 2π radianos, ou seja, 360 graus. Lembrando, 2π radiano, o que é π? Π é um número, que é aproximadamente 3,14. E o número, então, é 2 vezes 3,14, que é aproximadamente 6,28. 6,28 radiano. Radiano é a nossa medida de arco. Por isso que quando a gente observa no eixo das abscissas, no eixo do x, ali no plano, eu vou ver que o meu gráfico da senoide, ela terminou pouco depois do 6, em mais ou menos 6,28. Por quê? Porque é 2 vezes π. Mas eu posso ter algum gráfico também que eu vou pegar e botar, ao invés de multiplicar o π, eu posso botar simplesmente como 2π. Então, continuando. Agora eu vou aplicar o meu primeiro modificador, que é o c. Dessa vez eu vou multiplicar um número por x. Então, qual é o efeito que ele vai dar no meu gráfico? Ele vai acelerar o meu gráfico. Então, se em vermelho tracejado eu tenho um gráfico da minha função seno normal, em verde contínuo eu tenho um gráfico da minha função acelerada, que é a função seno de 2x. Então, o que acontece? Olha o que acontece com o período. Ele encurta o período dela é mais curto. E quando eu aplico na fórmula, eu descubro que 2π sobre c, que é igual a 2π sobre 2, é igual a π radiano. Então, o que eu consigo observar nesse gráfico? Um ciclo, um período completo, ele consegue fazer na metade do tempo da função original. Como eu acelerei, certo? Se antes eu tinha um gráfico que levava 2π para fazer um ciclo completo, agora nesse mesmo tempo de 2π, ele deu 2 ciclos. Eu acelerei, eu consegui fazer mais ciclos no mesmo tempo. Agora, eu posso dividir. Se multiplicar eu acelerava, quando eu dividir o meu x, eu vou desacelerar o gráfico. A minha onda vai ficar mais lenta. Então, o que eu vou ter? Eu tenho aqui o meu gráfico tracejado vermelho, que é o meu gráfico do seno original. Então, o período que o meu gráfico desacelerado, que é o x sobre 2, vai levar para tomar uma volta inteira, vai ser o equivalente ao dobro, aliás, a 2 ciclos da minha função seno que está em tracejado. O que aconteceu com o meu período? Eu dobrei. Se antes na função normal eu levava 2π radianos, agora na função desacelerada, que ela é mais lenta, ela leva mais tempo para completar um ciclo, eu vou levar mais tempo, eu vou levar 4π radianos. Certo? Então o que a gente tem que saber? Função seno, eu posso aplicar 4 modificadores. Quando eu estiver falando do modificador que é o c, que ele está multiplicando o meu x, certo? Ele vai influenciar no quê? No meu período. Se eu estiver multiplicando, eu vou acelerar a onda, ela vai ficar mais rápida, eu vou ter mais ciclos do que a função original e o meu período vai ser menor. Agora, se eu estiver dividindo, e aqui cabe destacar, eu posso dividir por 2 ou posso multiplicar por 1/2. Mesma coisa. Se eu estiver dividindo, eu vou desacelerar, o meu gráfico vai ficar mais lento e o meu período vai ficar maior. Fizemos essa revisão. Agora vamos para a questão. A minha questão diz que o quê? Seno de 2x vezes cosseno de x mais seno de x vezes cosseno de 2x.
Então, está trabalhando com dois arcos. O que eu tenho que identificar isso? Eu tenho que identificar uma fórmula que já deu no enunciado, que é a fórmula da o seno da soma de dois arcos. Em que o meu primeiro arco, que é o em azul, é o 2x, que é o meu A, e o meu segundo arco é o B, que está em verde. Ou seja, é só aplicação de fórmula. Eu posso substituir tudo aquilo ali, seno de 2x vezes cosseno de x, mais seno de x vezes cosseno de 2x, por seno de 2x mais x. Eu posso simplesmente substituir. E aí agora o que eu faço? Aí agora é fácil, é só somar o que está dentro do parênteses. Eu vou chegar em seno de 3x. Opa! Seno de 3x a gente acabou de ver. É um modificador do tipo C que vai acelerar o meu gráfico. Então aqui eu tenho em azul o seno de x, em laranja o seno de 3x, que é o que eu descobri agora. Eu tenho um gráfico da original e o gráfico da função modificada, com o meu 3, que é o meu acelerador. Então, o que a gente olha? Em azul tracejado, que é a minha função senoide original, ela leva 2π radianos. Ela leva um período de 2π radianos, de 360 graus, para completar um ciclo. E o que acontece quando eu acelero, quando eu multiplico por 3 o meu argumento, o meu ângulo? Eu vou dar 3 voltas, eu vou fazer 3 círculos completos. Então vamos lá, continuando. Ele quer saber, então, o que ele pediu no enunciado? X no intervalo de 0 a π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus. Então o que eu vou fazer? Tracei ali, achei no gráfico meu π sobre 2. Onde é que ele está? A função azul tracejada, que é a minha função original, o senoide, de 0 a π sobre 2, o que ele vai fazer? Ele vai variar o seno de 0 até mais 1. E o que acontece com a minha função seno de 3x? Ele saiu de 0, subiu até mais 1, desceu para 0 no segundo quadrante e desceu mais um quadrante e foi para menos 1. Então, olha só como ela acelerou. Enquanto no primeiro, na senoide azul, que é a original, ela andou um quadrante, na minha seno acelerado, que é 3x, ela andou 3 quadrantes. Então, vamos lá. Tem aqui o π sobre 2, que é 90 graus para a minha função originária. E aí, o que eu faço? Eu vou aplicar a função f aplicada no ponto 0, né? Seno de 3 vezes 0 vai dar 0. Ou seja, quando eu estiver no começo, o meu seno vai dar 0. Agora, quando eu estiver em 90 graus, lembra que 90 graus é o intervalo que ele pediu no enunciado, eu vou aplicar f de π sobre 2 é igual a seno de 3π sobre 2. E o que eu noto? Seno de 3π sobre 2, que vai ser o quê? Terceiro quadrante, final de terceiro quadrante. E aí o que acontece? 270 graus. 3π sobre 2 é igual a 270 graus. E o seno nesse ponto é menos 1. Certo? Porque eu estou terminando o terceiro quadrante. Portanto, quando eu tiver o meu domínio variando de 0 a π sobre 2, nessa função acelerada, não necessariamente todos os valores vão ser positivos. Porque vai ter um pedaço, que é o equivalente ao terceiro quadrante, que vai estar o quê? Abaixo de 0. Certo? Então, o que a gente fez? Pegamos a função seno de x, comparamos com a 3x, que é a função acelerada, e a gente viu que, enquanto na primeira ela andou um quadrante só, na segunda, na acelerada, ela andou 3 quadrantes. E a gente lembra que o seno no terceiro quadrante é o quê? É negativo. Então, item 01 da questão 29 está incorreto.